Sua Bíblia, mais uma vez, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, onde nós iremos aqui ler. Eu quero apenas reler o versículo 6 até o versículo 10, tomando como base esse texto. Nós vamos aqui refletir sobre um tema importante. A Bíblia Sagrada nos orienta em todas as coisas, e hoje nós vamos ver algumas coisas, algumas considerações sobre o cristão e o uso do dinheiro, algumas recomendações que o apóstolo Paulo faz e outras mais que podemos ver na palavra de Deus. Vamos ler do verso 6 em diante, que diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Veja que o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo sobre diversas questões, e nesse último capítulo dessa primeira epístola ele vai falar sobre questões práticas. A Bíblia, querido, nos ensina como lidar com todas as coisas, inclusive com o dinheiro, né? Dinheiro é algo extremamente necessário nos dias de hoje, e nós precisamos aprender como lidar com isso, e a Bíblia tem muitas orientações para nós. Aliás, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que, por exemplo, sobre sexo, do que, por exemplo, sobre família, porque os homens naquela época já estavam muito preocupados com estas questões. E a Bíblia diz, inclusive, que o dinheiro responde por tudo aqui nesta terra. Veja que nos dias de Salomão, o dinheiro já era tão necessário, desde que o homem começou a dispensar a troca de mercadorias, o escambo, passando a utilizar uma moeda para fazer as transações comerciais. O dinheiro então se tornou algo essencial na vida moderna. E nós precisamos aprender a usar isto, porque o dinheiro em si, queridos, ele não é bom nem ruim. O dinheiro é apenas uma coisa. Ele pode ser uma bênção ou ele pode ser uma maldição, depende do uso que você faz dele. Ser cheio de dinheiro não é necessariamente uma bênção. Também ter nenhum dinheiro não é necessariamente uma maldição. Agora, não saber usar o dinheiro que tem, ou depender daquele que não tem, é realmente um problema, e por isso nós precisamos aprender a utilizar os recursos que Deus nos dá. E nós temos alguns princípios aqui nesse texto, e em outras partes da Bíblia Sagrada, que nós precisamos ter em mente, a fim de bem utilizarmos os recursos que Deus nos dá. Aliás, a primeira coisa que nós precisamos saber quando vamos considerar a questão de dinheiro, é que toda a riqueza, todo o dinheiro, aliás, tudo que existe pertence a Deus. Deus é o dono de toda a riqueza. O apóstolo Paulo deixa claro aqui no texto que lemos, versículo 7, que nada nós trouxemos para este mundo, e que quando nós partimos daqui, não vamos levar absolutamente nada. Então nós não somos realmente donos, não possuímos de fato nenhum bem, nenhuma riqueza. Quando os bebês vêm ao mundo, não trazem nenhuma nota, nenhuma moeda consigo, e quando vão embora, também não levam coisa alguma. Outras
partes das Escrituras, outras passagens, vão refletir essa mesma ideia, como, por exemplo, o Salmo 49 diz: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não descerá após ele. Então, nada do que nós temos aqui, queridos, é verdadeiramente nosso. Se fosse nosso, levaríamos embora quando partíssemos. Eu já contei aqui uma história de um pastor que foi pregar um dia numa cidade, e quando ele chegou no hotel, que desfez a mala, descobriu que tinha deixado o paletó em casa. E agora eu vou pregar de noite, a igreja é tradicional, e eu chego lá sem paletó, o pastor vai logo fazer uma péssima impressão de mim. E ele foi para a sacada do hotel pensando naquilo, pedindo a Deus uma solução, e quando ele olha, de frente para o hotel tinha uma funerária enorme, uma funerária muito chique, e ele disse: já sei, uma funerária tão chique quanto essa deve ter ternos que ele vende para as pessoas que queiram sepultar os seus queridos assim, muito bem arrumados, né? E ele foi até lá e de fato, ele tinha lá ternos novíssimos, né? E ele perguntou se ele não poderia alugar um terno daquele até o outro dia. E o dono fez esse negócio com ele, e ele levou um no seu tamanho para o hotel. Quando ele chegou lá, que foi colocar o lenço no bolso do paletó, aí ele viu que o paletó não tinha bolso. E ele começou a pensar: por que o paletó não tem bolso? E ele lembrou: esse paletó é para quem vai ser sepultado, é para um defunto. E como ele não leva nada desta vida, então realmente não precisa de bolso. De fato, irmão, você vê que caixão não tem gaveta, não tem envelope na lateral. Por quê? Porque nada nós levamos deste mundo. Há pessoas que se apegam tanto às riquezas, que se apegam tanto aos bens que têm, que até parece que vão ficar com eles para sempre. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não trouxemos nada para este mundo, que nós também não vamos levar nada. Portanto, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, tudo que você possuir é um empréstimo de Deus. Tudo que você tem hoje é um empréstimo de Deus. A sua casa é emprestada, o seu carro é um empréstimo. As roupas, os bens, tudo que você tem, Deus lhe concedeu por um tempo. Não é seu para o resto da vida, aliás, é só até o resto desta vida mesmo, não tem mais. Depois disso não levamos nenhum bem. Quando nós olhamos para as riquezas dessa perspectiva, podemos entender porque é que um homem tão rico como Jó perdeu tudo e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele tinha certeza, queridos, que Deus é quem deu a ele todas as coisas. O apóstolo diz aqui no texto que nós lemos, que os ricos não devem colocar esperança na incerteza das riquezas. No verso 17 ele diz: mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Tudo, portanto, que você tem é um empréstimo de Deus. Foi Deus quem lhe deu, e portanto ele confiou isso a você, para que você possa fazer um bom uso das riquezas que ele lhe deu. Quando nós pensamos que o que temos é emprestado de Deus, e que um dia, a qualquer momento, ele pode requerer de volta, vamos já perdendo este apego às coisas materiais, como se fossem nossas eternamente. Primeira coisa que aprendemos então é que o dinheiro e toda a riqueza vem de Deus para nós. E aí nós olhamos, queridos, o caso de Jó, um homem muito rico. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 1, ele diz que Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Quando ele diz maior, ele não quer dizer que era o mais alto, nem que era o mais largo. Ele quer dizer que era o mais poderoso, o homem mais rico do Oriente, numa época em que praticamente o mundo era só o Oriente. Quando diz que Jó era o mais
rico do Oriente, lembre-se, não existia América, não existia Estados Unidos, não existia nada do que nós conhecemos do lado de cá. Só existia basicamente o Oriente e algumas poucas coisas eram conhecidas ali na Europa, mas não existia ainda aquela riqueza dos grandes impérios na Europa. Talvez Jó fosse o homem mais rico do mundo na sua época. Veja a riqueza que ele tinha, e não considere apenas os números, porque na época a riqueza acumulada no mundo e a população também era muito menor do que nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. Isso já era um rebanho muito grande naquela época. Dessas ovelhas ele tinha lã, ele tinha carne, ele tinha leite, e isso era uma riqueza muito grande. Ele tinha também 3.000 camelos. 3.000 camelos, queridos, equivalia a uma frota de transporte de hoje. É como se ele tivesse aí uma transportadora com centenas ou milhares de caminhões, porque os camelos serviam para isso, para fazer transporte de cargas. 3.000 camelos dava para formar muitas caravanas. Além disso, os camelos também serviam para aluguel, serviam para alugar o camelo para alguém transportar, né? Além de ele próprio poder transportar mercadorias. Além disso, a Bíblia diz que Jó tinha 1.000 bois. Esses 1.000 bois podiam arar muitos campos, podiam também fornecer carne, couro. Era um homem muito rico, mas não parava por aí, ele tinha ainda 500 jumentas. Dizem que o leite das jumentas na época era uma iguaria que só os homens muito ricos podiam tomar. Além disso, fazia queijo e eram também um meio de transporte rápido. Né? Jó, se fosse nos dias de hoje, era um homem realmente muito rico. Para quem naquela época dependia muito da agropecuária e do transporte de mercadorias, era um homem realmente poderoso. Mas você sabe o que aconteceu. A história diz que Satanás apareceu diante de Deus, e ali Deus o autorizou a tirar tudo quanto Jó tinha, porque o inimigo dizia: se você tirar isso, ele não lhe glorifica mais. Deus então deu permissão para o diabo tirar tudo quanto ele tinha. E nós não estamos falando, irmãos, de um pouquinho, porque às vezes tem gente que não tem quase nada, e quando a enchente leva embora aquilo que quase não tem, aí começa a chorar dizendo: perdi tudo. Mas não tinha quase nada. Mas no caso de Jó, nós precisamos pensar que o tudo que ele perdeu era muita coisa realmente. Era um homem riquíssimo. Para os padrões da época era um bilionário nos dias de hoje. Este homem perdeu tudo. Deus simplesmente disse ao inimigo: tudo quanto tem está em teu poder. Agora reflita uma coisa. Quando Deus diz o que é de Jó, agora está no teu poder, no poder do inimigo, isso significa exatamente que a riqueza de Jó não era dele. A riqueza de Jó era de Deus. Deus tinha, portanto, autoridade para dispensar aquela riqueza da forma como ele quisesse. Quando Deus autoriza o inimigo a tirar o que era de Jó, Deus não estava autorizando o inimigo a roubar. Deus não estava autorizando o inimigo a tirar o que não era dele. Deus estava dando autorização porque ele, de fato, era o dono. Ele era o dono de tudo. E quando o inimigo tira tudo, Jó também entendia, sob essa perspectiva, o domínio das riquezas. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele entende assim, irmãos, olha, durante 30 ou 40 ou 50 anos, não sei dizer a idade de Jó, é possível que tivesse mais tempo de vida do que isso. Durante 50 anos, Deus me deu riqueza. Senhor, muito obrigado pelos 50 anos de riqueza. Se daqui para frente eu vou ter anos de pobreza, eu já desfrutei de 50 anos de riqueza. Talvez essa fosse a perspectiva de Jó. Ele não estava agora, meu Deus, e agora como eu vou viver? Ele estava agradecido a Deus pelo tempo de prosperidade que teve.
e dizendo, era de Deus, Ele quem me deu, e agora, como era dele, Ele podia pedir a qualquer hora, Ele podia levar a qualquer hora. Isto é uma perspectiva extraordinária, irmãos, mas exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Quem dá toda a riqueza é Deus, porque quem possui todas as coisas é Deus. O salmista diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele habitam. Então, se nós entendermos que tudo é de Deus, não somente aquela parte que nós devolvemos para Ele, mas também o que nós ficamos para nós, pertence a Ele. De Deus não é 10% da sua renda. De Deus é 100% da sua renda. Tudo quanto você tem é dado pela graça de Deus. Isso pode parecer para alguém algo ruim, mas não é. De forma alguma, Paulo está dizendo, olha, se a fonte das riquezas é Deus, então está ótimo para nós. Porque nós podemos, qualquer hora, buscar a Ele, pedir a Ele. E se houver qualquer instabilidade no mercado financeiro e as riquezas desaparecerem, nós continuamos tendo Deus como fonte de toda a riqueza. Continuamos tendo o Senhor como um Pai acessível a quem podemos pedir e que tem cuidado de nós e nada deixará nos faltar. Então ele diz, diga aos ricos que não põem a esperança na incerteza das riquezas. As riquezas vão e vêm, queridos. Quando a bolsa de valores fecha em baixa, tem gente que dorme rico e acorda pobre. Quando o preço do ouro, ou o preço da terra, ou o preço de cereais despenca, tem gente que foi dormir com muito dinheiro e acordou devendo a todo mundo. Mas aquele que confia em Deus vai dormir com a certeza de que seu pai é dono de tudo e acorda com a mesma certeza que seu pai é dono de todas as coisas e, portanto, não depende dessa ciranda das bolsas de valores, porque a nossa dependência é do Senhor, nosso Deus, que cuida de nós. Aleluia! Então não há problema em o crente ter riqueza. O problema é ter a perspectiva errada sobre as riquezas. Nós devemos então ter o cuidado para possuir as riquezas e não ser possuído por ela. Não há problema que alguém tenha bens. Você vê que Jó era um homem muito rico e não havia nenhum problema entre ele e Deus por causa disso. Abraão era um homem muito rico. Isso nunca foi problema para a sua fé. Davi era um homem muito rico. A gente só lembra da riqueza de Salomão, mas quem acumulou a maioria dos materiais para o templo foi Davi. Havia tanta prata no templo de Davi, queridos, que a Bíblia diz a quantidade de toneladas que ele deixou para Salomão construir o templo, que eu fico até pensando aonde é que isso era guardado, porque a quantidade é algo colossal. Davi era um homem muito rico, Abraão era um homem muito rico, Jó era um homem muito rico, e esses três estão na lista dos homens que tinham maior intimidade com Deus. A riqueza não é um problema quando nós não colocamos a esperança nelas, e principalmente quando nós não deixamos que as riquezas sejam o Senhor da nossa vida. O problema, sabe o que é? É que as pessoas, quando passam a ter alguma coisa, passam a ser possuídos pelas coisas que têm. Eu conheço gente que não viaja com medo de alguém roubar a sua casa. Eu conheci um homem, trabalhei com um homem que ele tinha uma moto, que ele comprou com um certo sacrifício, e ele ia trabalhar nessa moto. Aliás, ele ia se não tivesse chovendo. Se tivesse chovendo, ele não ia. Não era para ele não se molhar, era para não molhar a moto. E quando ele chegava no emprego, ele pegava uma mangueira no jardim da empresa, e a primeira coisa, ele chegava mais cedo, a primeira coisa, antes de entrar para trabalhar, era lavar a moto para tirar a poeira e deixá-la bem guardadinha ali. Então, não era o homem que era dono da moto, era a moto que era dona daquele homem.
Ele tinha que limpá-la, que lavá-la, que cuidá-la. E você certamente já conheceu alguém, ou até conhece, que cuida melhor do carro do que da esposa, que cuida melhor de um hobby que tem do que dos filhos, que cuida mais de alguma propriedade do que da sua própria família. É porque o bem é que possui o homem, e não o homem que possui o bem ou aquela riqueza. Quando nós passamos a ser dominados pela riqueza, pelos bens, então o nosso coração está ali. Jesus disse com muita segurança que onde estiver o nosso tesouro, aquilo que nós realmente consideramos como riqueza, ali estará o nosso coração. E Paulo então vai dizer no verso 10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Alguém cita errado o texto dizendo, porque o dinheiro é a raiz. Não, não é o dinheiro que é a raiz dos males. É o amor ao dinheiro. É o amor, o apego a ele. O dinheiro em si é neutro, não é bom nem ruim. Mas porque alguém deseja este dinheiro, alguém mata, alguém rouba, alguém engana, alguém trafica, alguém faz todo tipo de males. Não é que toda morte seja por causa de dinheiro, mas alguém vai morrer, vai matar por causa de dinheiro. Todo tipo de crime que se comete por aí, alguém pode cometer esse tipo de crime por causa de dinheiro. Comete por outras razões também, mas todo tipo de mal, de crime, de erro que alguém comete também por causa do dinheiro. Nós vivemos hoje uma sociedade que se prega tudo por dinheiro, e tem gente realmente capaz de tudo, gente de tirar a roupa, gente de abrir mão da sua intimidade, gente capaz de se vender, gente capaz de vender os outros, gente capaz de fazer qualquer negócio para ter a riqueza. Agora, isso mostra claramente que essas pessoas vivem dominadas pelo dinheiro, elas têm o coração nestas coisas, e portanto a sua perspectiva é tão somente nas coisas materiais. O que Paulo vai dizer é, tu, homem de Deus. E aí começa com essa definição que é extraordinária. Ele diz, você é de Deus. Se você é de Deus, então você não é mais uma pessoa igual às pessoas deste mundo. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, aleluia. Ele já está colocando na perspectiva correta. O seu Senhor não é mamon. O seu Senhor não é a riqueza. O seu Senhor é Deus. E ele diz, você é um homem de Deus. Então ele diz, foge dessas coisas. Fuja disso, porque tem alguém por aí que está mudando as coisas, que está fugindo dessa doutrina verdadeira, que Paulo está ensinando é isso, e está achando que a piedade é uma razão para se enriquecer. Parece que Paulo estava assistindo televisão no século 21 no Brasil. Parece que Paulo estava assistindo os programas de televisão. Se ele escrevesse aqui que Deus revelou a ele que na televisão ele ia enxergar isso no século 21, eu acreditaria, porque parece que ele está vendo realmente a televisão e vendo pessoas que estão por aí pregando e vivendo exatamente esta realidade, achando que a fé é motivo para enriquecimento. E muitos estão correndo atrás disso. Nós vivemos uma época, queridos, que temos igrejas para todos os gostos e numa abundância tal que é uma coisa terrível. Mas infelizmente muitas delas são formadas com uma razão que não é a melhor para o reino de Deus. É simplesmente alguém que pensa, eu vou enriquecer, eu vou ser famoso, eu vou ser poderoso, eu vou ser alguém se eu abrir uma igreja ou um ministério para mim. Paulo está dizendo, se você é um homem de Deus, então fuja destas coisas. Fuja e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O que ele está dizendo é, o verdadeiro valor que o homem deve buscar, queridos, são as coisas espirituais,
E é a construção de um caráter que agrada a Deus. Seja um homem manso, seja um homem paciente, perseverante, seja um homem cheio de fé, seja um homem cheio de amor, seja um homem piedoso que obedece à palavra de Deus, que guarda o mandamento, seja um homem da justiça de Deus. Aleluia. Isso é que é a verdadeira riqueza que Deus manda que nós tenhamos. O dinheiro, então, queridos, ele pode ser um problema se nós começarmos a acumulá-lo, achando que isso é o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza. Jesus recomendou dizendo: não ajunte tesouros aonde eles podem ser roubados. Não ajunte tesouros aonde eles podem ser minados, onde eles podem desaparecer. Mas ele diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus diz: ponha o seu coração num tesouro que não possa ser roubado. Quantas pessoas que já morreram, algumas que se suicidaram, porque eram ricos, e do dia para a noite ficaram pobres. E sabe que parece que é pior o rico que ficou pobre do que o pobre que é pobre a vida toda. Ele estava acostumado naquela riqueza, e parece que o pior não é se acostumar com um padrão de vida mais baixo. O pior é ter que enfrentar a vergonha de ser pobre diante daquelas pessoas que o conheciam como rico. Eu conheci um homem que era muito rico, pelo menos tinha uma riqueza bem razoável, e de repente ele perdeu tudo, e ele disse: eu não aguentava andar de ônibus, porque quando eu ia no ônibus, encontrava alguém que me conhecia do tempo que eu só andava de carro top de linha, 0 quilômetro, e dizia: mas o senhor por aqui, o que foi que houve? Quebrou o carro, que foi? E ele não tinha mais desculpa para dar e passou a andar a pé. Mas aí, como era muito conhecido, alguém parava e dava carona, e ele dizia: não, mentia, eu vou aqui na esquina, para não pegar carona, porque também alguém ia perguntar pelo carro zero, alguém ia perguntar onde estava, e ele não tinha coragem, não tinha vergonha de dizer que agora não tinha mais nada disso. Jesus diz: não coloque o coração nisso. Coloque o coração onde a riqueza não pode ser roubada. Aquele que idolatra o dinheiro, aquele que vive apenas na perspectiva de juntar dinheiro, queridos, ele, em primeiro lugar, corre um risco sério para a sua fé, porque a Bíblia diz que o avarento, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aquele que põe o coração nas riquezas, que idolatra o dinheiro, não entra no céu. Porque no céu só pode entrar quem tem um único Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo, o nosso Salvador, aleluia, a quem Paulo chama aqui o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Quando nós colocamos então o nosso coração nas coisas terrenas, nós estamos correndo o risco de perder a esperança, a fé, porque as riquezas deste mundo desaparecem da noite para o dia. Havia um homem que tinha uma certa riqueza, e ele foi para uma cidade grande, e ali parece que ficou mais rico ainda, e você conhece o nome dele, chamava-se Ló. E a sua esposa parece que gostou muito daquela vida de opulência, daquela vida de alguém importante, daquela vida para quem era nômade e vivia numa tenda. Parece que ela gostou muito de morar numa casa sólida, bem construída. E quando o anjo de Deus chegou dizendo que saísse daquela cidade e não olhasse para trás, ela parece que não aguentou deixar para trás aquela vida boa, deixar para trás aquela construção sólida, aquela casa, aquilo tudo que ela tinha, e desobedeceu a Deus e olhou para trás, e foi ali punida imediatamente. Ali Deus
Puniu aquela mulher, primeiro pela desobediência, segundo para exemplo para nós. Não ponha a sua esperança, o seu coração, não ponha a sua visão, não ponha a sua fé em coisas que desaparecem, porque senão a sua fé, a sua visão, a sua esperança um dia podem desaparecer. Mas Jesus disse, ponha num lugar onde não tem ladrão, onde não tem ferrugem, onde não tem traça e nada que possa roubá-la. E assim você estará com a sua riqueza, o seu tesouro bem guardado. Vemos pessoas fazendo de tudo aí por dinheiro, irmãos. Nós deveríamos aprender com elas uma coisa. Vale a pena se esforçar, fazer de tudo para juntar um tesouro. Mas não esse tesouro aqui da terra. Vale a pena fazer de tudo para juntar um tesouro no céu. E a propósito, deixa eu lhe perguntar, o que você está fazendo para juntar um tesouro no céu? Porque tem gente que nem está juntando aqui, nem está juntando lá. Tem gente que nem se esforça para juntar aqui e também não está fazendo nada para juntar lá. Jesus não disse que não ajuntasse tesouro. Ele somente disse que o lugar certo de ajuntar não é aqui, é lá em cima. Então comece a juntar tesouro no céu. Como é que eu faço isso? Comece a ter obras, aleluia, diante de Deus. Comece a ter frutos diante de Deus. Comece a ganhar alma para Jesus. Comece a trabalhar para Jesus. Comece a fazer coisa, aleluia, que vá acumulando galardão para você lá em cima. E no dia da eternidade você receberá tudo isso, porque a nossa perspectiva deve ser essa, irmãos. Trabalhar, se esforçar para juntar tesouros, mas lá em cima. Trabalhar para juntar tesouros no céu. Não é ficar sem trabalhar também que a Bíblia nos manda. Aliás, a respeito até mesmo do dinheiro aqui nessa terra, um outro princípio que nós vemos Paulo ensinando, não somente aqui a Timóteo, mas muito mais na Epístola aos Tessalonicenses, é que se nós queremos ter dinheiro para sustentar a nossa casa, a nossa família, nós devemos trabalhar para ter o nosso sustento. Sabe que a Bíblia nunca mandou ninguém ficar de pernas para o ar. A Bíblia nunca mandou ninguém ficar esperando que caísse dinheiro do céu. A Bíblia valoriza muito o trabalho. Paulo chega ao ponto de dizer, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Mas a orientação dele é que o homem trabalhe, irmãos. Veja o que ele diz aqui, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Sabe que tem crente que está precisando de ler esse versículo mais vezes, porque às vezes fica achando que, não, Deus vai mandar, eu vou viver pela fé. Viver pela fé é crer que Deus vai suprir. Mas a principal maneira como Deus nos dá na palavra a garantia de suprir as nossas necessidades é através do nosso trabalho. A Bíblia Sagrada tem um tipo de gente, irmãos, que ela não valoriza absolutamente. Principalmente no livro de Provérbios, que trata de sabedoria, de como o homem deve ser sábio. E nós vamos estudar no próximo trimestre da escola dominical sobre Provérbios, né? Ele tem uma categoria de gente que Provérbios não gosta de jeito nenhum, é o homem preguiçoso. Provérbios diz que o homem deve trabalhar e que deve ser diligente. Veja só, diz assim, olha, Provérbios 12, 27. O preguiçoso não amassará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Tem gente que é tão preguiçoso que até para fazer a comida realmente tem dificuldade, né? Os irmãos devem conhecer aquela clássica história do camarada que de tão preguiçoso não estava mais comendo, não estava mais se alimentando, porque tinha preguiça de preparar a comida, de simplesmente mastigar, e já estava morrendo, e já estavam conduzindo ele para o cemitério, porque estava às portas da morte. Quando alguém disse, não, eu vou conseguir uma saca de arroz para você. Aí ele para e pergunta assim, é com casca ou sem casca? Aí o homem disse, com casca. Ele disse, toca então o enterro adiante. Porque ele nem para descascar o arroz tinha coragem.
Nós vemos pessoas hoje, queridos, que estão vivendo nesta situação. E aqui eu queria dar uma palavra especialmente aos jovens. Os jovens brasileiros têm sido abençoados nos últimos anos. O nosso país tem experimentado um crescimento econômico. Há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, certamente muitos dos irmãos aqui que já têm mais de 40 anos de idade, tiveram uma infância difícil, trabalharam na roça, tiveram que trabalhar ajudando os pais ainda pequenos na feira, ou colhendo, ou ajudando em algum tipo de trabalho manual, na carpintaria, na sapataria, ou em qualquer outro lugar. Para alguns foi difícil estudar, ou estudavam num período e no outro iam trabalhar para poder ajudar a sustentar a família. Mas para muitas das famílias brasileiras hoje isso já mudou. Muitos dos nossos filhos já vivem apenas para estudar e já podem estudar até terminar o segundo grau, o ensino médio, né? E aí batalharem por um emprego. Há famílias que conseguem sustentar os seus filhos até que terminem o curso superior para ingressar então no mercado de trabalho de uma maneira mais qualificada. Mas é preciso, jovens, entender que o trabalho é algo digno, é algo necessário e é algo que a Bíblia manda que nós tenhamos. Nós precisamos trabalhar. Paulo diz, trabalhe para não ser pesado a ninguém. Tem uns camaradas por aí que já estão com asa mais do que suficiente, já criou penugem, já criou asa grande, já está ficando com as asas brancas, e o pai não expulsou do ninho ainda para ele voar. Está na hora de começar a bater asas por aí e começar a trabalhar. Muitos dos irmãos aqui começaram a trabalhar cedo. Eu também, pela graça de Deus, comecei a trabalhar cedo, adolescente ainda, e pela graça de Deus, nunca tive problemas com isso, e estou até hoje trabalhando e sustentando a minha família, e Paulo diz que nós devemos trabalhar. Tem gente que quando aceita Jesus, aí parece que aceitar a Jesus significa ter logo um ministério, viver pela fé, sair por aí pregando e não ter mais nenhum trabalho. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio num Deus que abre portas. Quando Deus abrir a porta, entre por ela e Ele vai cuidar de você. Mas enquanto a porta não abre, não adianta botar um pé de cabra e ficar forçando ela, não. Deixe Deus abrir a porta. Quando Ele abrir, você pode viver realmente do ministério. Até lá, Paulo disse, e não há ninguém aqui que duvide do chamado de Paulo. Não há ninguém aqui que duvide de que ele tinha um chamado. Mas ele disse que muitas vezes trabalhou com as mãos, de dia e de noite. E que hora esse homem pregava? Só pregava no sábado. Só pregava no sábado. Trabalhava, ele diz, de dia e de noite. Para quê? Para não ser pesado a ninguém. E aí tem gente que vive de igreja em igreja tentando uma remuneração, quando na realidade Deus ainda não abriu a porta. Quando Deus abrir, entre por ela que vai ser uma bênção. O homem, portanto, deve trabalhar. E deve trabalhar numa atividade que glorifique a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, e aí está incluso, obviamente, o trabalho, fazei tudo para a glória de Deus. Quando ele diz que o crente deve fazer tudo para a glória de Deus, entendemos que o crente não deve se envolver em trabalhos ilícitos. O crente não deve vender alguma coisa que ele próprio não possa consumir. O crente não pode se envolver com a venda de armamento, de bebida alcoólica, de drogas. O crente não pode trabalhar numa atividade que promova a promiscuidade, a prostituição ou qualquer outro tipo de coisa nociva. O nosso trabalho deve glorificar a Deus. Ah, irmão, mas eu ganho muito bem ali trabalhando num negócio, meu irmão. Se isso não glorifica a Deus, procure uma outra coisa, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe abençoar. O seu compromisso de ser fiel a Deus fará com que Deus lhe abençoe e abra uma porta melhor para você. Não, mas eu tenho uma banquinha ali de jogo do bicho, eu tenho ali uma banquinha que vende uns contrabandozinhos. Meu irmão,
Confie no Senhor. Ele vai abrir uma porta que você possa trabalhar dignamente. Agora, trabalhe dignamente. Ultimamente espalhou-se nesse país uma febre de ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, 5 minutinhos na internet e você ganha um bocado de dinheiro. Isso não é trabalho, irmãos. E não entendo que isso glorifique a Deus. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar. O trabalho significa que você fez alguma coisa que tem valor e vai lhe dar uma recompensa. Você, jovem, não entre nessa onda. Alguém diz por aí, inclusive, que o trabalho foi uma maldição. É mentira. Deus deu o trabalho ao homem antes que ele pecasse. Alguém diz que veio a esse mundo a passeio e não a trabalho. Isso é desculpa de preguiçoso. A Bíblia não recomenda a preguiça, mas a Bíblia recomenda que se trabalhe para poder ter o dinheiro e o seu sustento. A Bíblia condena veementemente o preguiçoso. Se você está em dúvida se deve ou não trabalhar, eu recomendo que comece hoje à noite e leia o livro de Provérbios. E anote todo o versículo que falar contra a preguiça. Eu garanto que você vai aprender bastante. Olha o que diz no capítulo 6. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Parece mamãe chamando de manhã quando levantar, né? Parece que tem mães que estão quase decorando esse versículo. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Tem uns que se deixar, vai até 2 horas da tarde. Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim, olha o que diz o texto: te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, meu irmão, desperte desse sono, vamos trabalhar, porque Deus foi quem deu o trabalho ao homem para que ele possa ter os seus sustentos. Sabe o que eu acho extraordinário? Que Jesus tem lições preciosas em tudo que ele faz. Um dia, alguém chegou cobrando um imposto, precisava de dinheiro. E você sabe que Jesus não cobrava, Jesus não tinha fonte de recurso a não ser as ofertas que ele recebia. Lá em Lucas capítulo 8 fala das mulheres que sustentavam Jesus com ofertas. E quando chegaram cobrando dinheiro, eu creio que se Jesus tivesse, talvez ele já tirasse do bolso e desse a Pedro. Mas Jesus queria ensinar alguma coisa a Pedro naquele dia. Mas Jesus não disse assim: Pedro, bata palma 2 vezes que vai cair 2 moedas do céu. Jesus não disse assim: Pedro, vá ali naquele coco, abre um coco que vai ter 2 moedas dentro. Jesus não disse isso. Qual era a profissão de Pedro? Era pescador. Jesus disse: pega um anzol e vá pescar. Agora eu vou abençoar o seu trabalho. E você vai ver o que vai acontecer. E aí quando Pedro puxou o peixe, aí, dentro do peixe, aliás, na boca do peixe, né, estava lá uma moeda que dava para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Que maravilha! Uma providência divina, sim, uma providência, mas através do trabalho. Jesus não mandou Pedro ir subir numa árvore, não mandou ele cavar no chão, mandou ele fazer aquilo que ele sabia fazer. O trabalho de Pedro era pescador. Jesus disse: Pedro, vá pescar. Pedro talvez pensava: eu vou pegar um peixe grandão, vou vender, vou pegar as moedas. Nem precisou. Jesus abençoou o trabalho de Pedro e ele foi próspero demais naquele dia. Eu creio nisso, irmãos. Creio que Deus abençoa o trabalho. Eu creio que o crente começa a trabalhar, Jesus começa a abençoar. O crente vende mais do que o outro, o crente prospera mais do que o outro, o crente conquista a simpatia do gerente mais do que o outro. Eu vi isso muitas vezes para a glória de Deus no meu trabalho. Um dia eu trabalhava com vendas e tentava fechar uma parceria com uma empresa e todas as vezes que eu abordei nunca deu certo. E um belo dia eu estava nessa empresa e a gerente me chamou e disse: olha, eu estava pensando em fazer uma parceria assim, assim, assim. E eu digo: peraí, liguei para o meu gerente, fechei a parceria na hora e as vendas aumentaram, que foi uma beleza. E na outra semana, quando eu fui lá, a gerente olhou para mim quando já estávamos acertando tudo e disse assim: eu não sei o que foi que deu em mim, mas naquele dia eu olhei para você assim e disse: rapaz, eu acho que vai dar certo essa parceria com o Kleber. Ela não sabe o que foi, mas eu tenho certeza absoluta, é Deus que abençoa o trabalho do crente. Aleluia!
trabalhe, irmão, e trabalhe com fé, que Deus vai abençoar o seu trabalho, se o seu trabalho é para a glória de Deus. A Bíblia manda então trabalhar para ter o sustento, para não ser pesado a ninguém. E aí nós, quando trabalhamos e temos o nosso sustento, podemos então utilizar esse dinheiro para a glória de Deus. Deus quer ser Senhor de tudo, inclusive do nosso dinheiro. Porque o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Satanás controla o sistema financeiro do mundo. Obviamente sob permissão de Deus. Mas veja como as coisas funcionam por aí. Satanás, ele controla os avarentos. Ele domina aqueles que são escravos da riqueza. E como ele faz isso? Nós precisamos entender isso para fugir dessas coisas, porque é exatamente isso que Paulo está recomendando. Fuja dessas coisas. Primeira coisa, Satanás controla os avarentos através da ganância. A ganância é o desejo de ter sempre mais. Ganancioso é aquele que tem, mas não está satisfeito. Ele tem um carro, quer ter dois, tem dois, quer ter três. Aí quer ter um bugre, aí quer ter um 4x4. Aí quer ter uma outra coisa, agora quer ter uma lancha, aí quer ter uma outra maior, e assim vai. Gente que só tem 2 pés, mas quer ter 1000 pares de sapatos. Só tem um braço para usar o relógio, mas tem 35 relógios numa gaveta. Gente que acumula demais, sem necessidade. O que é isso? É ganância. Ganância. E Satanás coloca isso na cabeça das pessoas. Você precisa ter mais. E ter mais. Ó, tá vendo? Seu vizinho comprou uma casa de praia. Agora ele comprou uma casa de campo. Agora ele comprou um apartamento para investimento. Agora ele comprou outra coisa. E fica colocando isso na cabeça das pessoas para que elas trabalhem, para que elas procurem fazer de tudo para ganhar mais dinheiro. Sabe qual é o antídoto para isso? O antídoto de Deus para a ganância é a generosidade. Para você não se apegar, eu estou sendo abençoado e está transbordando. Então comece a abençoar os outros, comece a ser generoso. Nós vamos ver que nós podemos ser generosos primeiramente para com Deus. A Bíblia diz assim, Provérbios 3, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Paulo também vai falar sobre isso, 2 Coríntios capítulo 9. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então, se está vindo com abundância a bênção para a sua vida, irmãos, invista no reino de Deus. Seja generoso para com Deus. Deus promete que vai honrar e abençoar aquele que também honra a Deus com a sua riqueza. Tem gente que foi bem, prosperou bastante e agora estagnou ou está começando a perder e às vezes não sabe a razão por isso. Você investiu no reino de Deus? Você está sendo generoso para com o Senhor? Porque se Deus tem colocado na sua mão mais do que você precisa, certamente é para você ser generoso. Lucas capítulo 12 tem uma história de um homem que não entendeu isso. E naquele ano a produtividade dele foi muito maior do que ele podia acumular. Os celeiros dele não cabiam mais. E nem por um momento ele pensou, já sei, vou distribuir o excesso com os pobres. Já sei, vou dividir o que está sobrando com os meus parentes necessitados. Não, ele disse assim, vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer à minha alma, come, bebe, folga, porque o que está guardado é para muito tempo. Se ele tivesse lido essa epístola, tinha ouvido Paulo dizer, diga aos ricos que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. E aí a voz vem e diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Meu irmão, seja generoso, aleluia, isso é antídoto de Deus para a ganância. Tem gente que fica pensando em que vai investir e não pensa sequer em ajudar
não somente investir na obra de Deus, mas também em ajudar aqueles que estão necessitados. A Bíblia tem muitos mandamentos, que se cuide dos pobres. Paulo diz que recebeu o mandamento para isso e que fez isso. Veja o que diz essa linda passagem aqui em Provérbios capítulo 19, que às vezes é dita como um ditado. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. É a palavra que está dizendo. Quando você dá ao pobre, é como se você estivesse emprestando a Deus, e Ele garante, Deus paga o que você dá para Ele. Deus paga, aleluia. Então seja rico para com Deus, seja rico para com os necessitados. É um antídoto contra a ganância. Mas Satanás ainda tem uma outra maneira de controlar os homens pela ganância, fazendo com que eles pensem apenas em si mesmos e mais ninguém. Jesus é o nosso modelo para isso, querido. Jesus tinha ofertas. Ele não tinha uma renda muito grande, mas do que ele tinha, a Bíblia diz que ele dava aos pobres. Quando lá no dia da ceia, Judas saiu, João disse, alguém pensou que ele tivesse ido ou comprar alguma coisa, ou que Jesus tivesse mandado que ele desse alguma coisa aos pobres. Isso nos mostra que era hábito de Jesus mandar dar alguma coisa aos necessitados. Que maravilha! Imagine alguém que vivia de ofertas, alguém que vivia de suprimento dos outros, mas tinha esse hábito de dar aos pobres. Nós precisamos aprender com Jesus e com todos os outros exemplos que temos na Bíblia Sagrada, de mostrar ao Senhor a nossa gratidão, de dar a nossa renda com alegria para a casa do Senhor, porque isso é um antídoto de Deus. E aliás, a Bíblia diz o seguinte: é bom ter riqueza o suficiente, mas em excesso pode ser um problema. Um homem muito rico disse isso: não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Esse homem já orava dizendo: Deus, me dê o que eu possa viver. Se eu tiver demais, pode ser que eu fique tão rico que me esqueça de ti. Eu não quero isso. E se eu ficar pobre, miserável, começar a roubar, eu vou blasfemar o nome do Senhor. Eu também não quero isso. Essa é uma oração inteligente. Tem muita gente que está precisando de fazê-la. Satanás controla os avarentos também, queridos, através do orgulho. Orgulho de ter. Não só de ter alguma coisa, mas inclusive de ter mais do que o vizinho. Dizem que status é quando você gasta o que você não tem para comprar o que você não precisa, a fim de impressionar aquele a quem você não conhece. Isso é status. Alguém compra um carrão, compra uma casa, compra um celularzão, compra não sei o quê, e gasta às vezes dinheiro que nem tem para aquilo, a fim de impressionar os outros. Os comerciais que nós vemos na televisão invocam esse tipo de sentimento nas pessoas. E eles dizem assim: suas amigas vão morrer de inveja se você comprar esse sapato. Todo mundo tem, só você que não tem isso. Ou então diz assim: essa marca é só para pessoas exigentes. Significa que você é alguém superior, que você é melhor do que os outros. Os comerciais invocam exatamente um sentimento de que você é melhor do que outra pessoa. Isso se chama orgulho. Qual é o antídoto de Deus para o orgulho? É a simplicidade, é o despojamento. Paulo diz assim, irmãos, olha, tendo porém, verso 8, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Você não já tem o lugar que Deus lhe deu para morar? Para que é que você fica sonhando em vender e em morar num condomínio de luxo? Você não já tem o seu emprego, o seu trabalho? Isso não quer dizer, irmãos, que havendo oportunidade, não possamos melhorar de vida. Mas o que Paulo diz é que nós devemos estar felizes com o que nós temos hoje. Não quer dizer que você não possa melhorar amanhã. A Bíblia não diz que Jesus veio para fazer você feliz,
nos padrões do mundo. Você feliz é você de Camaro na porta, é você de carro importado, é você de relógio chiquérrimo, né? De Rolex no braço, é você de caneta Montblanc legítima, de camisa só com aqueles passarinhozinhos no bolso. Jesus não veio para você ter essas coisas e ser feliz por causa disso. Jesus nos salvou para você ser feliz sem essas coisas. Para você viver contente sem precisar disso. Para você viver contente com aquilo que Deus lhe deu, sendo grato a Ele e sabendo que o que você tem foi Deus quem lhe deu. Aleluia. Glória a Jesus. O exemplo que nós temos é exatamente esse da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 13 diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Esteja contente com o que você tem. Porque Ele disse, Ele quem? Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Você pode estar contente com o que você tem, sabe por quê? Porque o seu Pai tem para lhe dar toda a vida. Porque o seu Pai do céu tem todo o tempo para lhe dar. Aleluia. Você não precisa ficar agora querendo mais e mais para ser alguém melhor, porque você não vive pelo orgulho, você é alguém que vive pelo cuidado de Deus. Quando alguém procurou João Batista e perguntou, o que nós vamos fazer? Ele disse, contente com o que você ganha. Se você tem 2 túnicas, reparta uma. Vocês que cobram imposto, cobrem só o que é devido, não tirem mais do que devem. Ele mandou exatamente agir com justiça e está satisfeito com aquilo que você tem. Nós vivemos hoje uma situação caótica no nosso país, que parece que todas as classes trabalhistas resolveram pedir aumento. Parece que todo mundo está querendo ganhar mais. Eu não sei se isto é justo, se é devido. Não tenho nada contra a justiça, nem o que é devido. Mas muitas vezes essas coisas são movidas pelo orgulho, pela ganância, pelo desejo de ter mais. E o crente precisa ter cuidado nessas coisas. Ainda há uma outra maneira como o inimigo controla aqueles que são avarentos. Eu estou aqui já concluindo, é através do medo. As pessoas acumulam com medo de amanhã não ter. E aí tem gente que guarda para ver se não falta amanhã. Bota dinheiro na poupança, guarda até dentro do colchão, bota intocado ali em algum lugar. Não, porque aqui pode ser que amanhã não tenha. A Bíblia não é contra a poupança nem o investimento. Jesus, aliás, disse ao homem que recebeu apenas 1 talento, que ele devia ter dado ao banqueiro para depois receber com juros. A Bíblia não é contra isso. Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos viver acumulando com medo do amanhã. Por quê? Porque o nosso Deus é quem cuida de nós. Tem gente, irmãos, que fica com medo de não ter. Se ganhar uma camisa, às vezes não quer nem usar. Não, porque eu vou deixar para o Natal. Você não sabe, se nem não está vivo no Natal, use logo hoje. E se morrer daqui para o Natal, vai ficar para quem esse negócio? Use logo, meu irmão. Fica guardando, acumulando com medo. O Jesus que abriu as portas para você ganhar a camisa hoje, vai abençoar para você ganhar outra no Natal. Acredite nisso e não fique com medo do amanhã, não. Porque quem cuida de nós é Deus, e Ele é bom, aleluia. O antídoto contra esse tipo de preocupação, irmãos, é exatamente a confiança em Deus. Deus cuida de nós. Jesus avisou dizendo que nós não devemos ficar preocupados com amanhã, e Ele disse, olha, as aves do céu não se preocupam, os lírios do campo não se preocupam, por que é que vocês ficam preocupados com isso? E Ele disse, olha, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, que camisa eu vou usar no Natal? Não fique preocupado com isso, porque Ele diz, Deus cuida de você. Aleluia. Aí Satanás fica prendendo as pessoas, e o camarada fica acumulando, não dá para ninguém, mas fica guardando com medo de amanhã não ter mais. A pergunta que nós devemos fazer à luz do que nós aprendemos aqui é, aonde está a nossa confiança? Em Deus
ou nas coisas que temos? A confiança está na riqueza ou a confiança está em Deus? Se a nossa confiança está no cuidado de Deus, tenha certeza, o Deus que proveu hoje vai continuar provendo amanhã e depois da manhã e no outro dia, porque Ele é o mesmo, seu cuidado para conosco nunca vai acabar. Ele é bom, é maravilhoso e tem cuidado de nós. O nosso contentamento não pode vir das riquezas, não pode vir do que nós temos. A nossa fonte de contentamento não é o que nós possuímos, mas a nossa fonte de contentamento é Deus. E a Bíblia diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Se Deus foi quem lhe deu, irmãos, isso é bênção e Ele vai continuar suprindo. Agora, quem busca riquezas que não vêm de Deus, acaba se enfiando num grande problema. E Paulo diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitos desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e ruína. Não podemos fazer do enriquecimento o propósito da nossa vida. Eu estou concluindo. Veja então o que o crente deve evitar quanto ao uso do dinheiro. Primeiro, evitar dívidas fora do seu alcance. Nós vivemos numa época que o crédito está muito fácil. E muita gente é tentado a botar não, passa em 10 vezes no cartão. Sim, mas não tem que pagar não. Passa aí, parcela no cartão, mas vem a conta, meu irmão. Vem a conta para pagar. Então não podemos cair nesse consumismo desenfreado. Esteja contente com o que você tem. Não fique cobiçando a chinela nova, o celular novo, ou o carro novo que o vizinho comprou, não. Esteja contente, não entre nessa onda de consumismo. A Bíblia também diz que nós não devemos ficar por fiador de ninguém. Olha o que a Bíblia diz, irmãos: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Isso não quer dizer que a gente não deva ajudar alguém numa necessidade. Agora, quando você fica como fiador de alguém, você se obriga a pagar a dívida dele. Ora, se ele não tem condição de pagar a dívida dele, aí você vai deixar de alimentar os seus filhos para pagar a dívida do outro? Se for de um bem estritamente necessário, ainda está abençoando o camarada. Mas tem gente que pega fiador para comprar até tablet, celular, qualquer coisa supérflua, que não precisa tanto disso. Nós temos que ter cuidado e evitar também, queridos, a desonestidade. A Bíblia mostra que o caráter do homem é sua riqueza. Paulo diz assim: você é um homem de Deus, siga a justiça, siga a fé, siga o amor. Aquele que diz que compra e depois não paga, vai pagar e não paga, está pecando, porque a Bíblia diz que a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não, e o que passar daí vem do maligno. Se você se comprometeu, então agora honre sua dívida, pague aquilo que você tem. A honestidade é algo que faz parte do caráter cristão, e quando nós somos desonestos, o nome de Deus é blasfemado, porque você pode não prestar atenção, mas se você compra lá na mercearia e não paga, o camarada vai reclamar, e ele não vai dizer só assim: fulano está me devendo. Ele diz: fulano está me devendo, e é porque é crente. E diz que é crente. Se o cara fosse de outra religião, ele não dizia nada. Mas porque é crente, ele diz, e diz que é crente. Então o nome de Deus é blasfemado quando o cristão não age como deveria. E o cristão não deve fazer do objetivo da sua vida o enriquecimento. Trabalhe com afinco, mas não coloque como propósito na vida ser rico, porque os que fazem isso, a Bíblia diz, vão cair em muitas ciladas, em muitos laços. O que nós devemos então fazer com o dinheiro? Vou passar aqui rápido que o tempo está correndo. Primeiro, ser rico para com Deus. Oferte, invista na obra do Senhor que Ele promete abençoar. Viva dentro dos limites do seu orçamento. Não gaste mais do que você ganha.
Pague os impostos e obedeça às leis direitinho. Não adianta querer sonegar para poder ter dinheiro, que isso Deus não abençoa. Não seja ganancioso, não oprima os outros, não contrate alguém, não pague direito, não faça coisa errada, que Deus também não abençoa. Agora, tem algumas coisas que nós podemos ainda fazer, é orar pedindo a Deus que nos ajude a usar bem o nosso dinheiro. Pedir a orientação do céu, porque Deus nos ensina a todas as coisas, queridos. E também orar pedindo sabedoria na hora de nós comprarmos até alguma coisa. Tem coisa que é necessária, tem coisa que é apenas uma cobiça, é apenas um orgulho. Tenha cuidado com isso para não fazer dívida desnecessária. Também a Bíblia manda procurar conselheiros. Se você não sabe usar bem o seu dinheiro, procure o conselho de alguém. Veja alguém que sabe usar bem. Procure aconselhar-se com ele. Sabe que fazer bom uso, investir nas coisas certas, saber acumular corretamente, saber comprar bem, é uma coisa que ajuda muito a você usar bem o seu dinheiro. Procure um conselheiro. Não inveje a prosperidade do que está indo aparentemente muito bem. Ele pode estar indo bem nas finanças, mas nas outras áreas da sua vida, as coisas certamente não vão tão bem assim. Eu quero encerrar mostrando algumas coisas que você pode fazer sem dinheiro. Tem tanta coisa por aí que a gente pode desfrutar de graça, irmãos. A gente tem uma belíssima praia aqui, não paga nada para caminhar na areia, de mão dadas com a esposa, olhando o pôr do sol. Olha que maravilha, paga nada, é de graça. E se tiver um trocadinho, ainda dá para comprar 2 picolés. 2 picolés para ficar lá, caminhando na beira da praia, vendo o pôr do sol, chupando um picolé. É uma maravilha do céu. Nós temos parques, bibliotecas, nós temos tantas coisas bonitas que nós simplesmente não aproveitamos. Às vezes ficamos sonhando em fazer uma viagem para um lugar longe e as pessoas de lá ficam sonhando em vir para cá, só para gastar dinheiro. É melhor elas aproveitarem as coisas que tem lá e a gente aproveitar as que tem por aqui, e a gente vai ser turista na nossa própria cidade. Você sabia que a maioria dos nossos natalenses não conhece os pontos turísticos da nossa cidade? E a maioria deles é de graça para ir lá, não é? E principalmente, irmãos, a coisa que o dinheiro não compra, e é uma espiritualidade sadia. Não precisa ser rico para ser crente. Glória a Jesus por isso. Pelo contrário, Simão quis comprar os dons do Espírito Santo, e os apóstolos disseram: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque não precisa disso não, Deus dá abundantemente. Você pode ser um crente feliz, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, e não ter um centavo no bolso, mas ser contente com o que tem, cheio da graça de Deus. Jesus elogiou uma igreja pobre, e ele disse assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas veja da perspectiva de Deus como ele avaliava: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem de Deus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Deus vê a riqueza de uma maneira diferente do que nós vemos. E se aprendermos com ele, certamente melhor usaremos a riqueza e todo o dinheiro que Deus nos deu, que possamos colocar isso em prática para nosso bem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.